Pierce Brosnan. Para o mundo, ele era o Set definitivo, elegante, letal e aparentemente intocável. Mas por trás do smoking e da Walter PPK havia um homem cuja vida era uma série de batalhas angustiantes que nenhum roteiro de Hollywood jamais conseguiria capturar. Ele passou décadas em um silêncio digno, mas agora, o homem que redefiniu o espião moderno está finalmente pronto para revelar os nomes daqueles que deixaram cicatrizes em sua alma. Esta não é uma história de gadgets e mulheres. É uma narrativa de traições frias, dor esmagadora, e as 5 pessoas que ele poderia realmente perdoar. De amizades perdidas a execuções corporativas. Essas figuras deixaram uma marca em seu coração que o tempo não conseguiu apagar. Um assumiu o papel para o qual ele estava destinado. Outro transformou seu projeto dos sonhos em um pesadelo, e um quase destruiu os alicerces de sua família. As respostas sobre quem eles são e o que fizeram revelarão a realidade dolorosa do homem por trás do espião mais icônico do mundo. O primeiro nome desta lista carrega o peso de um sonho adiado, Timothy Dalton. Quando Pierce Brosnan ouviu os primeiros rumores de que Timothy Dalton havia sido escalado para o papel de James Bond em meados da década de 1980, não foi apenas uma perda profissional. Foi uma ferida profundamente pessoal. Os dois não eram inimigos. Na verdade, eram amigos que frequentavam os mesmos círculos, o que só tornou a situação mais dolorosa. Em 1986, Brosnan havia sido escolhido a dedo pelo lendário produtor de Bond Albert Cubby Broccoli para ser o futuro da franquia. Os astros se alinharam perfeitamente. Ele tinha a aparência, a presença e um charme irlandês que até a viúva de Ian Fleming afirmou ser exatamente o que seu falecido marido havia imaginado para o personagem. Brosnan era o protagonista da série de sucesso Remington Steele, e quando a série foi cancelada, parecia que ele finalmente estava livre para vestir o smoking de Bond. Broccoli havia deixado claro se Brosnan estivesse disponível, o papel seria dele. No entanto, assim que os rumores sobre Bond atingiram o auge à NBA, se viu uma oportunidade cínica de aumentar a audiência. Reverteram o cancelamento de Remington Steele na última hora e encomendaram mais episódios prendendo Brosnan ao seu contrato. Ele foi forçado a recusar o papel de sua vida. Foi um momento devastador e foi então que Timothy Dalton entrou em cena. Dalton estava na lista de possíveis intérpretes de Bond há anos, e quando a oportunidade surgiu, ele a aproveitou. Brosnan só pôde assistir de camarote enquanto seu amigo próximo assumia o manto que lhe havia sido prometido. Embora Dalton não tivesse feito nada de errado do ponto de vista legal para Pierce, ele se tornou um símbolo vivo de um futuro roubado. Ele precisava sorrir apesar da decepção, mas esse sorriso escondia uma enorme dor pessoal e profissional. O Bond de Dalton era sombrio e intenso, bem diferente do rumor de Roger Moore, mas muitos fãs sentiam que faltava a faísca que Brosnan teria proporcionado. Para Brosnan, esse período ficou conhecido como os Anos Perdidos. Entre 1986 e 1994, Bond era um fantasma que assombrava sua carreira. Mesmo quando finalmente recebeu o convite para interpretar Seti em GoldenEye, o peso daquela traição inicial da indústria nunca desapareceu completamente. Ele não odiava Timothy Dalton, o homem, mas odiava o que Dalton representava: uma porta fechada e uma promessa quebrada. Se perder um papel para um amigo já era difícil. A próxima perda que Pierce enfrentou foi uma tragédia da alma envolvendo seu filho adotivo, Christopher Brosnan. Para o público, Christopher era simplesmente o filho de uma estrela de cinema, mas para Pierce, ele representava uma segunda chance de ser pai, algo que ele nunca havia experimentado. Christopher entrou na vida de Pierce quando ele se casou com a atriz Cassandra Harris em 1980. Quando o pai biológico deles faleceu, em 1986, Pierce adotou legalmente Christopher e sua irmã Charlotte, dando-lhes seu nome e seu amor incondicional. Ele prometeu ser o pai que nunca teve durante sua própria infância conturbada. Inicialmente, a família era um refúgio de alegria. Mas quando Cassandra foi diagnosticada com câncer de ovário e faleceu em 1991, após uma brutal batalha de 4 anos,
a família se despedaçou. Christopher, com apenas 19 anos na época, perdeu seu porto seguro emocional e iniciou uma espiral descendente assustadora. Enquanto Pierce afogava suas mágoas no trabalho, Christopher se entregava ao submundo das drogas em Londres. O vício o dominou com uma ferocidade que Pierce era impotente para conter. Apesar dos esforços de Pierce para lhe oferecer ajuda jurídica e apoio emocional, Christopher foi preso diversas vezes por dirigir embriagado e por posse de substâncias, chegando a cumprir pena na prisão. Os tabloides foram implacáveis, rotulando-o de "o filho viciado do ator de Bond", um título que atingiu Pierce em cheio. Ver seu filho desaparecer na escuridão do vício era um pesadelo constante que espelhava a perda de Cassandra. Em 2024, Christopher havia se tornado um fantasma, um homem magro e abatido, fotografado em frente a supermercados, muito diferente do garoto sorridente nos tapetes vermelhos. O silêncio de Pierce sobre o assunto revelava toda a sua vergonha e dor. Ele havia enterrado sua esposa, depois sua filha Charlotte, vítimas do mesmo câncer, e agora estava perdendo seu filho para um tipo diferente de doença, uma doença nascida do trauma. Pierce acabou tendo que aprender a lição mais difícil de todas, que às vezes o amor não basta, e é preciso deixar ir a pessoa que você está tentando salvar para sobreviver. Christopher continua sendo a personificação da impotência que Pierce ainda mais detesta. A terceira figura que deixou uma marca permanente no legado de Brosnan é Daniel Craig, quando Pierce Brosnan pendurou o smoking após 7. Um novo dia para morrer em 2002, ele não fazia ideia de que seria sua despedida. Ele estava no auge de sua carreira e seu último filme havia sido um enorme sucesso de bilheteria. Ele já estava treinando para o próximo filme e apresentando ideias criativas, quando um único telefonema pôs fim a tudo em apenas 47 segundos. "Você foi um ótimo James Bond. Muito obrigado. Adeus." Essa foi a mensagem fria e sem cerimônia que recebeu enquanto estava nas Bahamas durante as filmagens. Nos bastidores, os produtores já haviam decidido reiniciar a franquia com um Bond mais jovem e mais sombrio, e estavam fazendo testes de elenco com Daniel Craig, enquanto Brosnan ainda promovia seu último filme. A traição foi total. Após uma década de lealdade e de salvar o estúdio da falência Brosnan, foi descartado com uma indiferença chocante. Ele ficou devastado não apenas pela demissão, mas pela falta de qualquer contato pessoal por parte do próprio Craig. Não houve telefonema nenhum reconhecimento do homem que manteve a franquia viva durante a década de 1990. Quando Casino Royale foi lançado e aclamado pela crítica, o sucesso teve um sabor agridoce para Brosnan. Ele disse, certa vez, que era como ver outra pessoa criar seu filho. Ele havia sido apagado do futuro de um legado que ajudara a reconstruir. Sua carreira sofreu muito depois disso. Seu valor de mercado despencou, já que os estúdios o consideravam muito Bond para ser viável em outros papéis. Ele mergulhou em uma profunda depressão e seus filhos o viram chorar pela primeira vez. Embora nunca tenha criticado Craig abertamente, seus comentários ao longo dos anos deixam claro que ele sentiu que o processo carecia de elegância e classe. Na mente de Brosnan, Craig se tornou o substituto simbólico, o homem que herdou o futuro que havia sido prometido a Pierce. O quarto nome desta lista não é o de um ator ou rival, mas sim o de uma entidade sem rosto. O executivo da indústria que proferiu aquele veredicto de 47 segundos. Se existe uma figura que desperta genuíno desprezo em Brosnan, é o homem que pôs fim ao seu reinado como Bond, sem a decência de uma reunião cara a cara. Esse executivo não via Brosnan como um parceiro ou um ícone, mas como um obstáculo dispendioso a uma nova direção corporativa. E-mails internos revelaram posteriormente que o estúdio vinha planejando sua saída há 2 anos, enquanto o iludiam, fazendo-o acreditar que ele ainda era o futuro da franquia. Esperaram até que ele estivesse isolado em um local remoto para dar à notícia uma tática concebida para evitar resistência. Essa traição sistêmica foi como uma punhalada no coração para um homem que valoriza a lealdade acima de tudo.
O nome do executivo permanece um segredo para o público, mas na indústria ele é conhecido como a força que encerrou uma era sem honra. Brosnan nunca mais retornou ao universo de Bond, ignorando todos os pedidos para participações especiais ou aparições promocionais. A ferida é simplesmente profunda demais. Ele era um homem que arriscava a vida realizando suas próprias cenas de ação, apenas para ser tratado como um objeto descartável pelo próprio sistema que servia. Por fim, chegamos a uma queixa mais recente, a diva de primeira linha que contracenou com ele. Pierce Brosnan é conhecido como um dos atores mais gentis e profissionais de Hollywood, um homem que cumprimenta os eletricistas e trata a equipe com respeito. É por isso que sua experiência no set de Mamma Mia foi tão perturbadora. Enquanto o filme era um musical alegre para o público nos bastidores, era um campo de batalha criativo. Uma colega de elenco lendária, descrita por pessoas próximas como uma diva exigente, transformou o set em uma panela de pressão. Ela exigia reescritas constantes, chegava atrasada e tratava a equipe como figurantes. Brosnan, que havia entrado no filme como uma lufada de ar fresco após anos de dramas intensos, se viu preso em um pesadelo de narcisismo e arrogância. Para Pierce, atuar em Mamma Mia foi uma expressão emocional de amor e segundas chances, temas que lhe eram caros após suas tragédias pessoais. Mas sua colega de elenco tratou o projeto como se fosse inferior a ela, fazendo comentários passivo-agressivos sobre o roteiro e os outros membros do elenco. Brosnan fez o possível para manter a compostura, mas sua frustração cresceu ao vê-la sabotar a produção com exigências mesquinhas. Ele odiava a energia no set e o fato de ninguém ter coragem de confrontá-la. Quando as filmagens terminaram, ele faltou a vários eventos promocionais não por despeito, mas por puro esgotamento. Ele precisava se desintoxicar de uma das filmagens mais emocionalmente desgastantes de sua carreira. Ele nunca mencionou o nome da atriz publicamente, mas seu silêncio diz muito. O incidente serviu como um lembrete de que mesmo nos ambientes mais coloridos e alegres, o veneno pode encontrar abrigo. Essas 5 figuras: Timothy Dalton, Christopher Brosnan, Daniel Craig, o executivo sem rosto e a diva sem nome representam os horrores ocultos de uma vida vivida sob os holofotes. A trajetória de Pierce Brosnan é uma prova de que até mesmo os ícones mais bem-sucedidos enfrentam traições que nenhuma fama pode curar. Ele lidou com a perda da esposa, da filha e da carreira com uma tenacidade silenciosa que lhe rendeu o respeito de uma geração. Ele é um homem de palavra, um artesão que valoriza a integridade acima da imagem e um sobrevivente que emergiu do fogo com sua dignidade intacta. Sua história nos lembra que as lendas mais inesquecíveis são muitas vezes aquelas que suportaram o maior silêncio. Pierce Brosnan foi o melhor dos piores, o melhor dos heróis, e um homem que provou que é possível perder a coroa e ainda assim permanecer um rei. O caminho que ele trilhou no cenário cinematográfico é de honra e meticulosa maestria. Ele nos mostrou que um herói não precisa ser o mais barulhento para causar o maior impacto e que a integridade é a moeda mais valiosa que um homem pode possuir. Seu legado continua a inspirar aqueles que valorizam a essência acima da aparência. Na vasta história de Hollywood, o nome Pierce Brosnan permanecerá para sempre como um símbolo do melhor que podemos ser. Ele foi um verdadeiro original, um homem de palavra e uma lenda que será lembrada enquanto houver histórias sobre o espírito humano para serem contadas. No fim, a história de Pierce Brosnan é uma obra-prima de resistência e elegância. Ele enfrentou seus inimigos tanto na tela quanto fora dela com uma determinação silenciosa mais poderosa do que qualquer bala. Amava sua família, respeitava sua arte e jamais vacilou em seu compromisso com sua própria bússola moral. Conquistou seu lugar no panteão dos grandes por meio de trabalho árduo e humildade. Pierce Brosnan foi o maior sobrevivente do mundo, não porque lutou contra o sistema, mas porque viveu uma vida que o sistema jamais conseguiu alcançar. Ele foi o melhor dos maus e o maior dos bons. Enquanto o sol se põe no horizonte de sua carreira lendária, a silhueta de Pierce Brosnan permanece imponente, um marco permanente na paisagem cinematográfica que ele ajudou a criar.
Ele foi o arquiteto de um mito que se tornou realidade, e a realidade foi ainda mais impressionante que o mito. Ele era um homem de palavra, um homem de seu tempo e uma lenda para toda a eternidade. O caminho que ele trilhou ainda está lá para todos nós seguirmos um caminho de honestidade, trabalho árduo e a coragem de ser exatamente quem você é. Ele finalmente partiu rumo ao pôr do sol, mas a luz que deixou para trás brilhará por gerações. Esta é a verdade sobre Pierce Brosnan, um homem que perdeu sua imagem apenas para encontrar a força para construir um legado que jamais poderá ser apagado. Ele foi o melhor dos piores e o maior dos melhores. A avaliação final da vida de Pierce Brosnan é a de uma profunda transformação. Ele passou de um homem que temia as incertezas da vida para um indivíduo que as abraçou de todo o coração. Passou de uma pessoa definida por seus escândalos para alguém definido por sua família. Passou de um personagem de filme para o protagonista de sua própria vida. Esta é a história de sucesso definitiva, a narrativa de um homem que encontrou o caminho de casa após uma longa e difícil jornada. Pierce Brosnan é um verdadeiro ícone e seu legado viverá para sempre nos corações de seus fãs e nas vidas de seus filhos. Ele foi o melhor dos melhores e jamais será esquecido. A história de Pierce Brosnan é uma obra-prima de resiliência humana e do poder da verdade. Ele nos mostrou que mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há um caminho de volta à luz. Ele nos mostrou que o amor é a força mais poderosa do mundo e que pode transformar até os corações mais endurecidos. Ele nos mostrou que ser pai é a maior honra que um homem pode ter e que vale cada sacrifício. Pierce Brosnan é um indivíduo que viveu uma vida de grande profundidade e significado e compartilhou essa vida com o mundo com uma honestidade verdadeiramente notável. Todos nós somos pessoas melhores por termos conhecido sua história e continuaremos a nos inspirar em sua jornada por muitos anos. Pierce Brosnan, o homem, o mito, a lenda. Sua história finalmente foi contada e é uma história linda. O cabelo desgrenhado e o olhar penetrante, que outrora definiram uma geração de galãs românticos, agora são apenas parte de uma história muito maior e mais complexa. Pierce provou que é possível ser uma estrela de cinema e um ser humano ao mesmo tempo, e que o mais importante é ser honesto consigo mesmo. Ele navegou pelos altos e baixos da fama com uma elegância verdadeiramente inspiradora, e emergiu como um indivíduo respeitado não apenas por seu talento, mas também por seu caráter. Sua história nos lembra que todos cometemos erros, mas é a forma como lidamos com eles que nos define. Pierce lidou com os seus com uma honestidade rara em qualquer indústria, e por isso será sempre uma lenda. Ao relembrarmos a extraordinária vida de Pierce Brosnan, vemos uma narrativa de perseverança e busca pela autenticidade em um mundo de ilusões. Ele nos mostrou que é possível ser incrivelmente bem-sucedido e profundamente solitário, e que o público mais importante é aquele que vemos no espelho. Sua história é uma obra-prima da complexidade humana, um lembrete de que por trás de cada aparência impecável existe um coração que busca ser ouvido. Ele finalmente encontrou a paz, longe das câmeras e dos tapetes vermelhos, e o mundo é melhor por tê-lo conhecido. Pierce Brosnan. O amante predestinado do mundo do cinema finalmente saiu das sombras e entrou na luz da sua própria verdade. O impacto de sua redenção continua a ser sentido em todo o mundo, enquanto fãs assistem novamente às suas performances e encontram novos significados em seu trabalho. Ele era mais do que apenas um ator. Era um símbolo de uma garra e elegância singulares. Sua coragem diante do escândalo e sua força silenciosa em seus últimos dias servem como um exemplo de como viver com integridade. Ele nos ensinou que a vida é curta demais para o orgulho, e que os segredos do coração são os únicos que realmente importam. Seu legado não se encontra apenas nos números de bilheteria, mas nas vidas que ele tocou e na coragem que personificou. Ele era o melhor dos melhores e jamais será esquecido. No fim, a história de Pierce Brosnan nos lembra que até as lendas mais poderosas carregam consigo sonhos silenciosos de fuga e renovação.
Ele foi um homem que encontrou uma maneira de ser autêntico em um mundo que exigia que ele fosse um ícone. Ele enxergou além dos figurinos e dos roteiros para o ser humano que se escondia por trás deles e se deu forças para seguir em frente em meio ao caos. Essa é a verdadeira riqueza que ele compartilhou. Uma fortuna do coração que nenhum banco jamais poderia conter. E embora a chama de sua juventude tenha se apagado cedo demais, a luz que ele deixou para trás jamais se extinguirá por completo. Ele permanece o herói de sua própria história, para sempre ligado por um laço que nem mesmo o escândalo conseguiu romper. O mundo sempre será fascinado pelo drama e pelos segredos de Hollywood. Mas a verdade sobre Pierce Brosnan é muito mais simples. Ele foi um homem que amou, lutou e batalhou até o fim. Sua história finalmente foi contada, e ao contá-la, ele foi libertado. Honramos sua memória valorizando a arte que ele deixou e as lições de resiliência que nos ensinou. Pierce Brosnan, o melhor dos maus e o maior dos bons, finalmente encontrou o caminho de casa. Sua jornada é uma narrativa poderosa de triunfo e tragédia. Um testemunho do poder duradouro do espírito humano de encontrar significado diante da adversidade. Descanse em paz, lenda. Você foi verdadeiramente único. O caminho que ele trilhou no cenário cinematográfico é de honra, habilidade meticulosa e o poder silencioso de uma vida bem vivida. Ele nos mostrou que um herói não precisa ser o mais barulhento para ser o mais impactante e que a integridade é a moeda mais valiosa que um homem pode possuir. Pierce Brosnan era o cavalheiro por excelência, um homem que viveu sua vida com a mesma graça e confiabilidade que demonstrou em seus papéis mais famosos. Seu legado continua a inspirar aqueles que valorizam a essência acima do estilo e o caráter acima da celebridade. Na vasta história de Hollywood real e imaginária, o nome Pierce Brosnan permanecerá para sempre como um símbolo do melhor que podemos ser. Ele foi um verdadeiro original, um homem de palavra e uma lenda que será lembrada enquanto houver histórias de amor e redenção para serem contadas. No fim, a história de Pierce Brosnan é um testemunho do poder do espírito humano em permanecer inabalável pelas pressões da fama e da passagem do tempo. Ele enfrentou seus inimigos tanto na tela quanto fora dela com uma determinação silenciosa mais poderosa do que qualquer manchete sensacionalista. Amava sua família, respeitava sua arte e jamais vacilou em seu compromisso com sua própria bússola moral. Foi um homem que conquistou seu lugar no panteão dos grandes por meio de trabalho árduo, humildade e uma inabalável autoconfiança. Pierce Brosnan foi o maior sobrevivente do mundo não porque lutou contra o sistema, mas porque viveu uma vida que o sistema jamais conseguiu alcançar. Ele foi o melhor dos maus e o maior dos bons. O cabelo desgrenhado e o olhar penetrante que outrora definiram uma geração de galãs românticos agora são apenas parte de uma história muito maior e mais complexa. Pierce provou que é possível ser uma estrela de cinema e um ser humano ao mesmo tempo, e que o mais importante é ser honesto consigo mesmo. Ele navegou pelos altos e baixos da fama com uma elegância verdadeiramente inspiradora e emergiu como um indivíduo respeitado não apenas por seu talento, mas também por seu caráter. Sua história nos lembra que todos cometemos erros, mas é a forma como lidamos com eles que nos define. Pierce lidou com os seus com uma honestidade rara em qualquer indústria, e por isso será sempre uma lenda. Enquanto o sol se põe no horizonte de sua carreira lendária, a silhueta de Pierce Brosnan permanece imponente, um marco permanente na paisagem cinematográfica que ele ajudou a criar. Ele foi o arquiteto de um mito que se tornou realidade, e a realidade foi ainda mais impressionante que o mito. Ele era um homem de palavra, um homem de seu tempo e uma lenda para toda a eternidade. O caminho que ele trilhou ainda está lá. Para todos nós seguirmos um caminho de honestidade, trabalho árduo e a coragem de ser exatamente quem você é. Ele finalmente partiu rumo ao pôr do sol, mas a luz que deixou para trás brilhará por gerações. Esta é a verdade sobre Pierce Brosnan, um homem que perdeu sua imagem apenas para encontrar a força para construir um legado que jamais poderá ser apagado.
Ele foi o melhor dos piores e o maior dos melhores. A avaliação final da vida de Pierce Brosnan é a de uma profunda transformação. Ele passou de um homem que temia as incertezas da vida para um indivíduo que as abraçou de todo o coração. Passou de uma pessoa definida por seus escândalos para alguém definido por sua família. Passou de um personagem de filme para o protagonista de sua própria vida. Esta é a história de sucesso definitiva, a narrativa de um homem que encontrou o caminho de casa após uma longa e difícil jornada. Pierce Brosnan é um verdadeiro ícone, e seu legado viverá para sempre nos corações de seus fãs e nas vidas de seus filhos. Ele foi o melhor dos melhores e jamais será esquecido. A história de Pierce Brosnan é uma obra-prima de resiliência humana e do poder da verdade. Ele nos mostrou que mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há um caminho de volta à luz. Ele nos mostrou que o amor é a força mais poderosa do mundo e que pode transformar até os corações mais endurecidos. Ele nos mostrou que ser pai é a maior honra que um homem pode ter e que vale cada sacrifício. Pierce Brosnan é um indivíduo que viveu uma vida de grande profundidade e significado e compartilhou essa vida com o mundo com uma honestidade verdadeiramente notável. Todos nós somos pessoas melhores por termos conhecido sua história e continuaremos a nos inspirar em sua jornada por muitos anos. Pierce Brosnan, o homem, o mito, a lenda. Sua história finalmente foi contada e é uma história linda.